paz do Senhor Jesus, bom dia, Deus abençoe, mais uma oportunidade que o nosso Deus está nos dando em estar aqui nesta hora para dar continuação do nosso testemunho, minha vida no passado. Na terceira parte, nós paramos e ainda continuando falando do Vale do Jequitinhonha, onde eu morava. Então, como você sabe que eu me tornei um canoeiro naquela época do Rio Jequitinhonha, eu já estava com os meus 12 anos de idade, e aí foi aonde que eu comecei a cada dia mais me desenvolver, me amadurecer. Eu com 12 anos, eu já tinha uma cabeça de 16, sabe? Já tinha uma cabeça bem amadurecida. E nesse período, os crentes, como eu falei, já começou a pregar para mim, falar de Deus para mim, e eu recusando. Como eu também falei para vocês que eu não suportava crente, detestava crente, jogava pedra no telhado da igreja Assembleia de Deus, que era a única igreja que tinha naquela época, que eu sabia, era ela. E os crentes nunca cansou de falar de Deus para mim, sempre falando, sempre pregando, e eu recusando. Meu tio, que chamava Pedro, que hoje não está mais aqui, mas ele saía de Belo Horizonte com a minha tia, ia sempre visitar o meu avô, que era o pai da minha mãe. Ele aproveitava a oportunidade e marcava culto na casa do meu avô e mandava chamar alguns da família. E eu, como eu sempre estava na casa do meu avô, eu participava desse culto que ele fazia. Mas eu já falava logo, olha, eu não sou chegado com crente, tudo. E sabe, eu sempre cortava. Isso era um costume dos meus pais, porque meus pais também não eram muito chegados com crente, era aquela coisa toda. Mas meu avô, pai da minha mãe, já era evangélico da Assembleia de Deus. Minha avó também, ela era evangélica. Então, meus irmãos, no decorrer do tempo, eles foi pregando, e naquela época eu trabalhava num barco, né, no Rio, que era um barco da Igreja Católica. Que a Igreja Católica tinha um barco e a Igreja Evangélica, que era a Assembleia, também tinha um barco. Um dia chegou uma pessoa evangélica e perguntou para mim se eu não gostaria de trabalhar no barco deles, né? Na verdade, eles queriam que eu saísse do barco da Igreja Católica e fosse trabalhar no barco deles, que era da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Falei, mas não dá não, porque eu sou católico e tudo. Não, mas não tem nada a ver não, aí pode ficar tranquilo. Então você vai, se você quiser, eu passo o barco para você trabalhar, você vai trabalhar você vai atravessar nós da Assembleia gratuito, né, de graça, e os demais você pode cobrar e o dinheiro pode ficar para você. Então, foi aquele combinado. Eu resolvi largar o barco da Igreja Católica lá no Rio Jequitinhonha e assumi um compromisso com os crentes, trabalhar no barco da Igreja Assembleia de Deus. Comecei a trabalhar no barco da Igreja Assembleia de Deus, aí eu atravessava os irmãos de um lado para outro lado, para ir para o culto, esperava eles voltar, atravessava para o outro lado novamente, né? Nesse período de tempo, os crentes começaram a pregar para mim, falar de Deus para mim, eu recusando, me dava folheto, eu pegava, mas depois eu rasgava, jogava no meio do rio. Eu não tinha muita vontade de ser crente. E ali já tinha meus 12 anos, né? Trabalhando no barco da Assembleia de Deus. Aí de vez em quando, uma chegava, pregava para mim, outra chegava, pregava para mim, e era assim, sempre falando de Deus para mim, porque eles sabiam que eu era um adolescente, um jovem muito terrível. Eu fui o pior pivete da cidade de Itinga. Eu me tornei uma pessoa tão mal vista na cidade que ninguém gostava de mim, não. Ninguém gostava. Todo mundo parecia que tinha ódio de mim devido ser o que eu era. Mas eu tinha um lado bom, eu tinha um lado bom, mas eu era também
aquele pivete que, se a pessoa desse bobeira, tudo que eu via, eu pegava. Bom, e assim trabalhei no barco da igreja Assembleia de Deus. Todo o dinheirinho que eu ganhava, eu comprava cigarro, pão com mortandela, chup-chup e essas coisas. E o que eu tinha no final de semana, eu ia para a discoteca, né? Como se diz o ditado hoje, na linguagem do mundo, curtir a vida. Dançava lambada, era muito fã, como eu falei, né? De algumas músicas de alguns cantores das décadas de 80. A minha história, ela é uma história antiga, mas real. Aí um dia, um crente chegou no barco, eu atravessando, falou assim: ô Tião, você podia fazer nós uma visita num culto, tal dia, assim, eu não sou muito chegado, não. Não, vai lá sem compromisso. Mas eu não sou chegado com crente, não. E eu trabalhando no barco da igreja Assembleia de Deus. Aí, quando foi um dia, eu resolvi fazer uma visita. Aí eu fui e visitei a Assembleia de Deus do outro lado do rio, que a minha cidade ela é dividida em duas partes. É portanto que, naquela época, a cidade ganhou dois apelidos, né? Capa Jego e Capa Bode. O meu lado, que é o Porto Alegre, Capa Bode, né? Apesar que do nosso lado tem como provar o porquê que teve esse apelido. Porque existe uma serra, que é conhecida como Serra Ginete, né? Ela tem um símbolo de um bode de natureza de Deus, tá lá, para todo mundo ver o símbolo de um bode perfeito na pedra, né? Agora, do outro lado, eu não sei por que eles colocou esse apelido de Capagego. Então, a minha cidade é dividida em duas partes e tinha esses dois nomes. Aí eu visitei a igreja Assembleia de Deus do outro lado. Gente, na hora que eu participei do culto, eu com meus bolsos cheios de carteira de cigarro, fumava que só Deus sabe. Aí na hora que o pastor começou a pregar a palavra, beleza, até fiquei. Mas na hora que o pastor começou a orar, hoje eu entendo que é uma área de libertação, as pessoas caiu, gente, mas eu tirei um carreirão e saí daquela igreja e falei assim: gente, esse povo é doido, tá derrubando todo mundo no chão, vai me derrubar também. E corri. E as irmãs riam, né? Eu falo irmãs hoje porque eu sou cristão hoje. Elas riram e tal, mas elas nunca parou de orar por mim, sempre pediu a Deus para minha salvação, para Deus me salvar. Aí visitei, mas não fui muito chegado não. Mas eles nunca desistiram de pregar para mim. Mesmo atravessando eles no barco deles, eles sempre falavam de Deus para mim, da salvação: Jesus te salva, Jesus te ama, né? Vai para a igreja, meu filho, tal. Mas eu não gosto não, eu não gosto de crente não, eu sou assim, tal, e pronto, acabou. Falava sempre assim. E fumando cigarro que só Deus sabe. Toda hora fumando cigarro. Bom, aí uma certa vez, uma das irmãs da Assembleia de Deus, conhecida como Nilda Pegos dos Santos, se não fugiu da memória o sobrenome, ela tinha um filho, como tem, né? O filho que é o André Pego, e ele era o caçula dela. Sempre quando ela chegava na beira do rio para atravessar, eu atravessava ela. E ela era uma crente diferente. Ela tinha muito amor, muito carinho em conversar com a gente. A irmã Nilda, ela falava assim: ô meu filho, tudo bem com você? Falei: sim. Peço aos irmãos desculpa por ficar emocionado, porque essa mulher, ela foi uma mãe para mim. Foi minha segunda mãe na minha vida, na minha infância, na década dos anos 80. Então, às vezes, quando eu lembro, eu choro, porque se não fosse essa mulher, eu não sei o que seria de mim hoje, como eu sou. E a irmã Nilda chegou para mim e disse: ô meu filho, você tá bem? Eu falei: tô bem. Ô meu filho, eu sinto que você parece que tá com fome. Você não importa eu mandar o meu filho André trazer comida aqui na beira do rio para você, não? Falei: não senhora. Pois é, meu filho, a partir de hoje, o almoço que eu fizer na minha casa, eu vou separar na bacia, porque naquele tempo a gente comia muito em bacia, né? Como eu falei, não tinha prato na minha época, às vezes.
os recursos eram pouco. E a irmã, ela separou uma bacia na época, uma bacia rosa, enchia de comida, carne, tudo, e mandava o André levar para mim na beira do rio. Ele chegava, um amor de pessoa, se tornou um grande irmão meu, o André. André, ele cresceu comigo, eu cresci junto com ele. Por quê? Ele se apegou tanto comigo que ele às vezes ficava o dia todo comigo no barco. Eu pedia a mãe dele para ficar comigo, ele ficava. Eu ensinava ele a remar, aprender a remar, né? Levava os tombos, levantava, eu ensinando ele a remar. E aquele menino, ele se tornou um grande amigo. Todos os dias, a irmã Nilda mandava comida para mim na beira do rio e eu comia. Às vezes perguntava se eu queria mais, falei não, que já era um tanto de comida. E assim, no decorrer do tempo, ela foi me dando comida e eu comendo, todo dia levava, eu comia e trabalhando no barco da igreja Assembleia de Deus. Aí quando foi um dia, eu atravessando eles continuou pregando para mim, falando de Deus para mim. Eu falava, não gosto de crente não. Não, meu filho, mas Jesus te ama. Aí a irmã Nilda começou a pregar para mim também. Falava comigo que a minha vida ia mudar. Porque eu sofria muito. No decorrer desse tempo, eu já vivia mais na rua do que dentro da casa dos meus pais, devido à situação que eu estava sendo e o espancamento que eu levava, apanhava muito. Então, às vezes eu dormia fora de casa. Tinha dia que eu dormia na casa dos meus avós. Outro dia eu dormia na casa dos meus parentes. Tinha dia que eu corria para esconder do meu pai. Então, eu dormia na casa de alguns parentes para não apanhar. Porque o dia que meu pai me pegava, era uma surra uma atrás da outra. Mas, como eu sempre digo, né? Quando Deus tem propósito na vida da gente, Deus escolhe a gente do ventre da nossa mãe para ser o que hoje eu sou. Louvado seja Deus. Então, com pouco apareceu um outro crente da mesma igreja, Assembleia de Deus. Ele sempre vinha da cidade de Araçuaí para Itinga para pregar o evangelho, falar da salvação. E um dia ele chegou perto de mim dentro do barco e disse, meu irmão, tudo bem? Eu disse, tô bem. Jesus te ama. Eu falei, eu sei que Jesus me ama. Pois é, aceita Jesus como Salvador? Eu disse, não, eu não gosto de crente, eu estou trabalhando no barco de vocês, mas eu não sou chegado com crente não. Não, meu filho, mas nós gostamos de você. Eu lembro que o irmão Antônio Hipólito Varjão me deu uma harpa cristã de uma capa vermelha, uma harpinha pequenininha. Eu peguei aquela harpa, sabe? Eu não entendi o que era harpa cristã. Quando ele foi embora, eu joguei ela fora. Porque eu não gostava dos crentes. Eu não tinha, sabe assim, ânimo de poder ouvir crente. Eu não gostava. Meu negócio era só o mundo, mundo, mundo. Era o mundo. Mas Deus, quando quer salvar, Deus nos salva. Deus escolhe a gente do ventre da nossa mãe. E com isso, meus irmãos, a irmã Nilda começou a mandar comida para mim na beira do rio. O Andrezinho levava comida todo dia para mim. E ele sentava comigo, conversava. E era um irmão, foi um irmão e continua sendo um irmão, porque o André está aí, né? Mora na cidade de Teófilo Otoni e é um dos meus parentes. Descobri que era parente meu também, né? Então é mais do que parente, é um irmão. Eu tenho muito carinho e respeito pelo André, né? E também os demais da família, o Aécio, o Dai, Ana Maria e outros. Bom, e aí os anos foi passando, eu com 12 anos para os 13 anos de idade, continuei trabalhando no barco da igreja Assembleia de Deus. E os crentes pregando, e eu recusando a palavra.
Eu não aceitava a palavra de Deus. Eu detestava os crentes. Eu não gostava de ouvir os glória a Deus. Jogava pedra no telhado da igreja por não suportar de ouvir os crentes pregando, falando de Deus para mim. Mas naquela igreja tinha um senhor que era o meu avô, João Gigante, pai da minha mãe, era porteiro da Assembleia de Deus. Aí meu avô, ele orou muito por mim. Ele era um senhor que orava de 4:30 da manhã até às 6 horas da manhã, todos os dias, pelo Brasil e o mundo. Todos os dias. Você passava na rua da igreja católica onde meu avô morava, você escutava o vozeirão dele orando para o Brasil e o mundo. Eu costumo dizer que eu puxei ele porque hoje, como evangélico e cristão, eu amo orar para todos do Brasil e do mundo. Então, meus irmãos, meu avô orando, pedindo a Deus que me salvasse, que me tirasse das trevas, do mundo das trevas, da perdição, e me levasse para a igreja, sabe? E ali ele orando. Aí eu já com os meus 13 anos de idade. 13 anos. Aí dizem que ele falava assim: olha, sei que um dia eu vou partir dessa vida para uma outra vida, mas eu tenho certeza que ainda eu vou estar tendo a oportunidade de ver o meu neto sendo salvo, cantando aqui no altar da igreja e servindo ao Senhor. Irmãos, eu lembro que depois que a irmã Nilda passou a cuidar de mim, me dar comida na beira do rio, as coisas foi mudando aos poucos, mas mesmo assim eu na incredulidade, lutando contra o evangelho, não gostava, vivia mais pecando lá no mundo do que servir a Deus, não era de Deus. Eu era perdido naquela época, sem direção, É como se fosse uma ovelha desgarrada sem a direção. Mas como diz a palavra de Deus, em Mateus capítulo 11, se não me engano, versículo 28, deixa eu pegar minha Bíblia, quer dizer. Peguei as duas coisas, a Bíblia e a harpa, que todas as duas faz parte. Aí eu lembro que a palavra de Deus, louvado seja Deus, nos fala em Mateus 11, versículo 28. Vinde a mim todos que estáis cansados, aleluia, e oprimido eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu era cansado, eu vivia cansado. Não é um cansaço físico, mas era um cansaço espiritual, porque eu não tinha Jesus na minha vida. Eu não tinha Cristo na minha vida. E meu avô clamando, orando para Jesus me salvar. Ah, meus irmãos, eu com os meus 13 anos e meio, um dia eu estava atravessando o rio com barco, remando. Esse dia não tinha ninguém, eu estava vazio, à noite, quase 7 horas, mais ou menos da noite, 19 horas, eu escutei um som de uma guitarra como essa que vocês estão ouvindo aqui, sabe? Aí eu escutei um som de uma guitarra tocando e uma voz de uma pessoa cantando o hino da harpa cristã 419. Aí eu ouvindo aquele hino,
eu comecei a chorar no meio do rio Jequitinhonha. E comecei a lembrar dos meus 7 anos até aquele momento de vida que eu estava ali. Sofrimento, humilhação, tudo que eu passei, os espancamentos e tudo mais. Aí eu falei, quem sabe eu procurando a igreja de crente, minha vida pode mudar. Quem sabe? E olha que os crentes, irmãos, pregou muito, muito, muito para mim ser salvo. Aí, naquele momento, eu escutando aquele hino, eu comecei a pensar comigo, eu vou nesse culto desses crentes. Eu lembro que eu voltei ao combarco, encostei ele, amarrei a corda dele em uma árvore e subi aonde estava acontecendo o culto, que era o culto da Assembleia de Deus, que era um culto ar livre, da mesma Assembleia que eu joguei pedra. Aí, lá estava o presbítero Antônio Hipólito Varjão, Camilo, que era um presbítero também, e a irmã Nilda Pegos e a sua mamãe, irmã Mariazinha, pois o culto acontecia na casa da irmã Mariazinha, né? Aí, meus irmãos, quando eu cheguei lá, o pastor já estava ministrando a palavra, falando da salvação, falando de João 14, de Mateus capítulo 11, 28, e foi falando de salvação. No final, o pastor começou a fazer um apelo, né? Fazer um apelo, e o povo aceitando Jesus e caindo endemoniado, manifestando entidades. E eu ali, querendo correr, fugir, mas aquele dia não tinha como, porque aquele dia foi o dia da minha convenção. Nos anos de 1988. Aí na hora do apelo, um aceita, outro não, outro aceita, outro não. Aí eu peguei e falei assim, eu quero aceitar o Jesus dos crentes. E quero ser um crente fiel. 1988. Todo dia eu agradeço a Deus por Jesus ter me aceitado. Todo dia eu oro, eu falo, Deus, muito obrigado, porque se não fosse o Senhor, o que seria de mim? Se o Senhor não tivesse me aceitado naquela época, eu estaria morto hoje? Ou seria um adepto de Satanás, né? Um enviado do inimigo? Mas Jesus me resgatou. Jesus me salvou. Aí, meus irmãos, quando eu aceitei Jesus, o acusador da nossa vida soprou no meu ouvido. Como que você vai ser crente? Você não tem roupa de crente para vestir? Porque eu lembro que realmente eu não tinha roupa direito. Eu andava com camiseta sem manga, com toco de short, não tinha sapato. O sapato meu era um chinelo de precata de borracha, porque a pobreza era demais. Eu era uma pessoa tipo desprezado, abandonado. Aí o diabo soprou no meu ouvido, como que você vai ser crente se você não tem roupa para vestir de crente? Aí 2 irmãos naquele dia mesmo, no culto, falou assim, ô meu filho, não preocupa, fica tranquilo. Eu lembro que eu ganhei 2 camisas de manga comprida e 2 calças social em 1988. Com 2 calças e 2 camisas, irmãos, eu me adaptei com essa doutrina, com os costumes da igreja também, Assembleia de Deus. Me deu saudade. Me deu saudade agora de uma pessoa que foi uma grande mãe para mim naquele tempo. Aí naquele dia, meus irmãos,
eu comecei a me alegrar, me senti feliz, senti que Deus ali estava me amparando. Aí, aquela irmã, a mesma que mandava comida na beira do rio para mim comer, o qual seu filho André levava todos os dias para mim. Aquela irmã chegou para mim e falou assim: meu filho, você quer morar com a gente na nossa casa? Você quer morar conosco? Aí uma crente virou do outro lado: dona Nilda, a senhora é doida? Pegar esse rapaz para morar com vocês, ele rouba. Aí a irmã virou para essa pessoa e disse: não, eu tenho certeza que Jesus salvou, que Jesus libertou o nosso Tiãozinho, o nosso canoeiro. Aí, meus irmãos, eu passei a morar na casa da irmã Nilda, aonde eu me tornei filho dela. É portanto que eu chamava a irmã Nilda de Nilda, mãe Nilda para ali, mãe Nilda para cá. E a gente, aonde a irmã Nilda ia, eu estava com ela, mas o André, as minhas roupas era cuidada, assim como a irmã Nilda cuidava das roupas dos filhos, minhas roupas também eram assim. A mesma pessoa que trabalhava para a irmã Nilda para lavar as roupas deles, as minhas roupas também eram lavadas e também passadas. Gente, você está ouvindo o meu testemunho, minha vida no passado, de um ex-pivete de rua, que Deus mudou a história. Assim eu aceitei a Cristo e fui adotado pela nossa irmã Nilda Pegos do Santo. Na próxima gravação, você vai ouvir qual o primeiro hino que eu cantei quando eu aceitei Jesus e qual a igreja Assembleia de Deus que eu congreguei no decorrer do tempo aonde que eu morei e nasci, que foi a cidade de Itinga. Me aguarde. Na quinta parte do meu testemunho, você vai ouvir essa continuação e vai saber, após eu ter aceitado Jesus e ser adotado pela irmã Nilda, morei na casa da irmã Nilda e ali ainda continuei na cidade de Itinga. Amém? Eu quero nesse momento fazer uma oração por vocês e por todos. Na nossa próxima gravação, você vai ouvir a continuação do nosso testemunho. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus eu te dou graça por esta oportunidade, de ter a oportunidade de estar aqui orando com os irmãos, com as irmãs. Obrigado, Jesus, por estar aqui louvando e adorando o teu nome, Senhor. Ai de mim, se não fosse o Senhor na minha vida. Abençoe todos e todas as pessoas que estão ao nosso alcance agora, assistindo e ouvindo esse testemunho. Obrigado, Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Que Deus o abençoe. Eu volto em breve.